Bom, este vídeo é sobre 2 livros do projeto Robert Graves: Alexandra, do Lycophron, e Plutarco, do Amor Fraterno. Como eu já tinha avisado a vocês, quando fosse falar sobre esse livro, que eu não entendi quase nada, eu seria assim muito sucinta. Infelizmente, a tradução do Trajano Vieira não me ajudou, pelo contrário, me atrapalhou. Então, eu entendi muito pouco, apesar de eu ter ido com toda a boa vontade. Alexandra é um longo poema sem interrupções, sem divisão de cantos, você tem que ler direto, em que um soldado que foi aprisionar a Cassandra, né? A Cassandra da Guerra de Troia, relata para o seu superior que assim que ele trouxe a prisioneira, ela começou a profetizar. E aí as profecias da Cassandra, Alexandra, são uma espécie de panorama da história da Grécia, se detendo especialmente na Guerra de Troia. Porque a Cassandra, inclusive, vai dizer aquilo que vai acontecer com ela mesma. E aí o poema é tudo isso. É esse relato profético da Cassandra, fazendo uma retrospectiva para o seu público da época sobre a Grécia clássica, e para nós, né? Mas para os personagens dentro do poema, ela está profetizando para o futuro, aquilo que ainda vai acontecer. E aí a gente tem o poema. É uma pena que eu não tenha conseguido entender quase nada. Aí, também no projeto, eu terminei hoje do Amor Fraterno do Plutarco. Plutarco foi um biógrafo, político e filósofo moralista grego. Ele nasceu mais ou menos por volta do ano 40 a 46 depois de Cristo e veio a falecer por volta de 120 depois de Cristo. E aí a gente tem na obra do Plutarco as suas obras mais famosas, que são aquelas biografias impares que ele escreveu, as vidas paralelas, né? Que ele sempre pegava um personagem, uma figura importante grega e uma figura importante romana, e aí acompanhava a vida dos dois e depois traçava uma espécie de paralelo, mostrando os pontos de contato entre as figuras. Ele faz isso com várias, e a mais famosa talvez seja Alexandre César. E é uma obra bem extensa. Mas ele também escreveu vários opúsculos como esse aqui, pequenos ensaios morais, escreveu ensaios sobre outros assuntos também, mas talvez esses sejam os mais famosos. São ensaios em que ele fala muito em cima da vida e do bom senso do dia a dia da pessoa. Por isso ele é considerado um filósofo moral. Ele foi muito influenciado pela filosofia de Platão. A gente tem aqui, em Do Amor Fraterno, o Plutarco colocando que esse é o amor dentro da família, é o primeiro amor do ser humano, do indivíduo, e que deve ser valorizado e que deve ser buscado mesmo quando ele não existe, porque para Plutarco o natural, as afeições naturais são aquelas que começam dentro do lar. Quando você não ama as pessoas na sua família, isso já é um sinal de desordem, de alguma coisa não natural. Isso é uma linguagem até filosófica. E aí ele vai colocar que o amor fraterno, quando ele não existe, quando existe aquilo que ele chama de ódio fraterno, pode chegar a um tal ponto que chega aquilo que nós contemporâneos chamamos de família disfuncional, né? Relações disfuncionais, família disfuncional, porque ele diz que quando os irmãos têm uma algeriza tão grande um ao outro, uma hostilidade intensa um ao outro, o que acaba acontecendo é que isso atinge os pais também. E enquanto eu estava lendo isso, eu fiquei me lembrando de um caso que eu conheço, recente, e que é uma coisa realmente desagradável, que parece confirmar tudo que o Plutarco coloca aqui. Como o ódio entre irmãos, a hostilidade entre irmãos, daquela maneira assim intensa, acaba levando que eles estendam essa hostilidade para os pais deles também. Mas aí, ele vai falar que esse amor, então, é o amor natural. Que você ter afeição pelos seus irmãos, assim como o esposo pela esposa, os pais pelos filhos e os filhos pelos pais, são os amores naturais, são as coisas como devem ser. Quando isso não existe, deve ser buscado.
Só que, como ele coloca, existem aqueles problemas tipo, e se o meu irmão, por exemplo, não tem caráter? Se ele é uma pessoa desonesta, se ele é uma pessoa má. Aí ele vai colocar que o irmão que é a pessoa, né, de mais bom senso, de equilíbrio, de bons princípios, deve ser tolerante e procurar dar bons conselhos ao irmão. Aquilo que a gente diria. Só que ele atenta, né, que esse é um detalhe da sabedoria mesmo, que até para você fazer isso, você tem que criar um laço de companheirismo com o seu irmão. E não que ele sinta que você o está julgando, mas que você está se preocupando com ele e não sendo paternalista. Ele avisa sobre isso, não seja paternalista. Crie uma relação de companheirismo e não de paternalismo, de porque você está certo, essas coisas. Porque às vezes, ao invés de você conseguir que o outro te escute, ele fica com mais resistência a escutar. São conselhos assim, realmente a ver com bom senso. Você percebe à medida que você lê do amor fraterno que tem muito a ver com bom senso. Aí ele fala, por exemplo, quando um dos irmãos é mais bem sucedido do que o outro, seja o fato dele ter mais status dentro dessa sociedade, por exemplo, né? Dessa sociedade já do período helênico, né? Vamos dizer assim, seja porque às vezes um dos irmãos conseguiu adquirir fortuna mais do que o outro, é mais benquisto, tem uma reputação melhor, às vezes é mais culto do que o outro. Como fazer para que não aconteça aquela situação de rancor, de inveja do outro irmão, do irmão desfavorecido em alguma dessas coisas? A mesma coisa, você tem que... O irmão que tem todas essas vantagens em relação ao outro deve procurar exaltar o outro irmão. Mostrar que o outro irmão também tem valor. Procurar os seus pontos fortes e valorizá-los. Sempre frisando isso que ele já colocou. Não pode ser uma relação paternalista, uma relação condescendente. Deve ser uma relação que você cria um laço de companheirismo com seu irmão. Para que ele não se sinta desvalorizado, nem sinta que você o está tratando com aquela condescendência que mescla desprezo. A gente sabe como é isso. Enfim, é bem interessante porque ao mesmo tempo que você sente que você já sabe algumas dessas coisas, a gente percebe que nem sempre a gente pratica como deveria essas coisas. E a gente vê as pessoas que vivem esse tipo de conflito à nossa volta, às vezes também não praticam. Porque são conselhos sábios, são conselhos a ver com bom senso. Uma curiosidade, vários dos ensaios morais do Plutarco foram muito copiados, né? E muito preservados, porque a gente tem vários que sobreviveram aos dias de hoje, nem todos os escritores dessa época e até anteriores, você tem tantos textos que tenham sobrevivido, então ele foi muito conceituado, não só na sua época, como posteriormente. Certamente foi muito copiado na época da Idade Média, né? Tanto em grego, que era o texto original em que ele escreve, quanto provavelmente muitas traduções em latim. E ele foi tão importante que mesmo na época posterior, quando a gente já passa mais ou menos depois da Renascença, você tem um ensaísta que é famosíssimo, que é o Miguel de Montaigne, se inspirando nos formatos dos ensaios do Montaigne para escrever o seu famoso volume, que foi chamado simplesmente de Ensaios.